Feliz dia! Pam, 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 pam. Cadê meus efeitos? Bora lá. Peraí, Rutinha, eu vou estar compartilhando aqui. Cadê? Nossa, mudou os negócios. Eita. Alô? Ah, viu? Estava fazendo negócio, mudei umas coisas de lugar. O TikTok também mudou. Eita, a gataiada hoje amanheceu atacada hoje. Estão animadíssimos hoje. Bora lá. Deixa eu compartilhar um pouco. Senão as meninas esquecem do horário. Cadê aqui? O TikTok mudou as coisas agora para uma pessoa ligar a câmera. Nossa, espera aí. Espera aí que a minha câmera está suja. Onde é que eu pus a mala? A câmera está suja. Sabes o que é que eu fiz ontem? Continua. Parou. Cadê a Gi? Me deixou sozinha aqui. Olha a bagunça. Feliz dia, Marinês. Bom dia. Ó. Bom dia. Lá vem ela com o cacau. E este foi feito por mim. Ah, é tomar um couro. Espera aí que eu já vou pegar minha água. Eita, meu Deus do céu. A gataiada hoje tá... Nossa. Os gatinhos acordaram com a corda toda. Ai, ai. Bora lá que hoje eu ainda tenho aula. Ai, ai. Ainda tens aula hoje? É aula de pintura. Eles fizeram encerramento na terça, mas disse que hoje ainda ia ter aula. Ok. Aí eu vou pra lá. Esses que vão abrir umas outras. Provavelmente eu não vou fazer, né? Mas eles vão abrir outras vagas. Vamos ver do que eles vão abrir. Fala, Mago. Bom dia. Gente, feliz dia pra todos. Bom dia. Hoje o Saco Contente, ele vai Bom dia, estar meio aposentado, porque ele vai vir com mais coisas por aí. Olha só. Então hoje a gente vai... Salenho, o seu companheiro de nome tá aqui também aprontando todas. Nossa mulher esqueleto, ela é... Uau! Comprida. Obrigado, Mago. Então vamos lá hoje, gente. Entrando Desculpa. para a live de Mulheres que Correm com Lobos. Hoje nós estamos entrando no capítulo 3. A caçada, quando o coração é um caçador solitário. Essa é uma... Fala, vovô! A mulher esqueleto, encarando a natureza da vida, morte e vida no amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que os tenha observado sabe como são profundos seus vínculos.
É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entrem em conflito, muito embora exista discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua a lealdade e vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida, morte e vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo. O sol, as estrelas novas e a lua, assim como as questões dos seres humanos e a das menores criaturas, como células e átomos. Possui essa característica de agitação, excitação e, novamente, agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem, e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver à vida, a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida da natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. No entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito, que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais se teme. Não há meio de escapar. Como veremos, teremos de dormir com a morte. Lulu, bom dia! Para compreender essa história, temos de entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada angakok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Meus gatinhos andaram aprontando com o meu livro. Existem, porém, exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a mulher esqueleto. Ela também é chamada de a morte. E nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida, num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. Num relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo, que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor e às vezes as mulheres, pois quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui, nessa antiga história do povo Inuit, estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço. Quem me passou essa história foi Marie Ukalat. Examinemos as imagens que surgem
da sua fumaça. Espero que dê pra... Não sei se vai dar pra ler tudo hoje, não. Bem grandinho. A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia feito, do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água e se prendeu, logo em que, nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. Enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada, e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e, por isso, não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou, com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. "Ah!" gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça, e suas orelhas arderam num vermelho forte. "Ah!" berrou ele, soltando-a da proa com remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé e persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. "Ai!" falava ele, quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. Gente, eu tô imaginando a cena assim. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus mucluques. O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu. Enfiou-se direto no túnel e de quatro engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante, soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ai, tão seguro, e seguro graças aos deuses. Raven. É graças a Raven e é também a toda generosa Sedna em segurança final. Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. Ali estava ela, aquilo, jogada num monte no chão de neve, com o calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde ele não saberia dizer o que realmente aconteceu,
Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato dele ser um homem solitário, mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala ao filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Oh, nananá! Ele primeiro soltou os dedos, depois os tornozelos. Oh, nananá! Trabalhou sem parar noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo das pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio, que ela bebeu. Bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitado ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração, aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, 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 carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor, e todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia, e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele. E foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na sua vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem. Linda história, hein? Uau! Mas engraçada. Gente do céu, a minha imaginação... Ficou imaginando ele ali com a vara e a mulher correndo atrás e fazendo aquela coisa. De repente, aquele choque, né? É bem... muito interessante. Eu não sei se eu ainda tenho a imagem, né? Que eu tinha criado uma imagem dela. Mas nossa, é muito, muito, muito interessante. E essa história, assim, vamos agora começar a entender, né, esse significado dessa história, porque pelo jeito ele é bem extenso, né? Declaração. A morte na casa do amor. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que prova o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar, é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida.
Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam o verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas, até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados, equivocadamente, a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida opostos, devemos encará-los junto com o lado esquerdo e o lado direito de um único pensamento. É fato que dentro de um único relacionamento amoroso, existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em algum ponto, nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida, morte e vida, não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que em alguns seres humanos tenham pavor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Têm medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo, do outro, os que estão morrendo. Ele pretende terminar seu trabalho. Está determinado a manter um equilíbrio. Ela pretende terminar seu trabalho. Está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte e vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista. Diz-se que carrega uma grande foice para ceifar a vida dos que de nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como na do leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Diz que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo, a fim de que ele possa nascer. Disse que ela guia as mãos da parteira, que abre o caminho para o leite nos seios maternos, e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquetípicos da natureza da vida, morte e vida, é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no folclore do mundo como Dama del Muerte, a morte, Coatlique, Hel, Berchá, Kuan-Yin, Baba Yaga, a Dama de Branco, a misericordiosa Beladona, e como um grupo de mulheres chamados pelos gregos de Graeae, as Damas Cinzentas.
Desde a Banshee, em sua carruagem feita de nuvens à noite, até La Llorona, a mulher que chora junto ao rio, desde o anjo sombrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, faziam com que caia em êxtase, até o fogo fato, que aparece quando uma morte é iminente, as histórias estão repletas de remanescentes de antigas encarnações da deusa da vida, morte e vida. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza, vida, morte e vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas que sabem quando algo pode e deve nascer e quando deve morrer. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprendermos seu ritmo. Rosário Castellanos, poeta e mística mexicana, escreve acerca da entrega às forças que governam a vida e a morte. Dá-me la muerte que me falta, dá-me a morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte não há lições. Sem a morte não há o fundo escuro contra o qual o diamante cintila. Enquanto aqueles que são iniciados não têm medo da morte, a cultura muitas vezes nos incita a jogar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo. Não só por ela ser apavorante, mas também porque demora muito para aprendermos a lidar com ela. O mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único filamento, que parece ser aquele que arderá imediatamente para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo. Tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas, e que, como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen, dancem loucamente, incapazes de parar com a agitação frenética, e passem rodopiando direto pelas coisas que, no fundo do coração, elas mais prezam. Existe, porém, outra maneira melhor que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. É como ocorre com tanta frequência nos ciclos da individuação. A maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso. Hoje vamos terminar por aqui, porque essa outra parte ela é bem longa. Apesar que já dá pra gente sentir como é profundo esse tema, né? É profundo e complexo. E eu vou falar que é uma das coisas que eu mais sinto. Eu não sei, eu ainda tenho alguns probleminhas com essa questão de morte, né? Eu não vou. É questão de aceitar. Tudo Exatamente. Tipo assim, é o quanta ciclo. coisa já é. Eu preciso melhorar. Bom dia, Flavinha! Que saudade de você, mulher! Gente! Bom dia. Você que hoje é uma quinta-feira. Pois é. Eu ainda tenho muitos aprendizados, né? Mas, por exemplo, se é uma pessoa que passa para o outro lado, numa certa idade, ou quando ela já está num processo que está mostrando que vai para aquele caminho, a minha aceitação é um pouquinho mais fácil. Mas quando é algo assim de sopetão, aquilo ainda me choca. Eu ainda, por exemplo, se eu vejo animaizinhos, me inquieta, né? Eu ainda tenho um processo de aceitar. Acho que eu já tinha falado numa outra live que eu fui compreender melhor depois da passagem do meu pai, né?
Gi, fechar o áudio da Flávia. Não sei se eu consigo. Ai, consegui. E aí foi um processo, mas eu comecei a aceitar um pouquinho melhor. Mas ainda é algo que eu ainda preciso passar, né? Apesar de que eu já me apelidei de várias coisas que trabalham com essa questão vida, morte e vida, né? Que é o ressurgimento da Fênix, é o trabalho da Lótus, tem a própria libélula que passa pela transformação, tem a, a pérola da ostra, né? Apesar desses processos, na minha vida, lidar com a morte ainda é meio. Bora aí, vamos comentando aqui que eu preciso fazer duas coisinhas aqui, mas eu tô aqui. Então, Ruth, o que você traz pra gente dessa história? É, Nossa, eu vou começar de início, né? Eu tenho que rir na fase da descrição. Ai, gente, eu acho que a menina tem ir para onde? Na fase da descrição da história, quando ela começa a falar sobre a mulher dos ossos, né? Que ela começa com aquela descrição toda ali, dos ossos saltitando. Ninguém faleceu, amor. Olha a Flavinha. Quem faleceu? Ninguém faleceu, minha linda. É isso, A mulher esqueleto é que faleceu. Só que ela, ao mesmo tempo que ela falece, que ela padece, ela se transforma, tá? Ah, é esse movimento da história que a gente está a ler agora. A gente está a ler a história da. Nossa, eu olho para a história do homem, peraí. A história da mulher esqueleto. E a mulher esqueleto, ela é a morte. Ela representa a morte. Então é sobre isso que a gente está aqui a trazer. E eu tenho que rir, né, a parte quando ela faz ali a descrição do homem fugindo no caiaque e o esqueleto está lá atrás dele e ele tem medo do esqueleto. Nossa, a minha mente criou a imagem toda. Porém, ela fala aqui, a Clarissa fala uma coisa que é o ciclo. Em todos os lugares a vida nos afeta, em todos os lugares a morte acontece. Para acessar a algo precisa morrer algo, para chegar ao novo precisa morrer alguma parte nossa. E é muito difícil, a gente se apega, o ego gosta muito de se apegar, gosta muito do apego e se apega a tudo. Apega-se à dor, apega-se à doença, apega-se ao outro. Principalmente quando a pessoa está sentindo muita carência, é muito mais fácil a gente se apegar a outros. É, é esse movimento da morte. E a Clarissa fala aqui sobre o ciclo, né, que afeta em todas as áreas. Todos os dias nós renovamos. Existe uma parte nossa que está morrendo. A nossa hemoglobina, ela renova-se todos. Eu vou dizer, por um tempo, mas eu vou dizer todos os dias. Eu sei que eu estou a dizer aqui uma coisa que cientificamente é errado, mas é a regeneração celular que nós fazemos todos os dias. E molecular todos os dias. Existe sempre uma parte nossa que está padecendo nesse dia. E a Clarice, ela vem trazendo isso aqui, quando ela fala sobre os ciclos, o Sol, a estrela, a Lua. Então, nós temos a Lua que passa 24 ou 28 dias por casas diferentes. Nós temos o Sol, que fica também girando ao longo destes dias todos. É, é esses movimentos que a Clarissa vai trazendo aqui. Quando a gente se apega, e a Clarissa traz aqui. Nossa, não sei o que aconteceu, mas ok. Estou vendo os comentários. Eu vou comentar nos comentários agora. Quando a gente se apega à morte ou à vida, fica difícil não aceitar o ciclo da morte-vida. E quando fica difícil a gente aceitar que existe um lugar em que nós temos que morrer para renascer outro, fica difícil até de fazer os processos, até de acessar uma nova realidade. Então, quando eu acesso uma nova realidade, eu vou ter que fazer esse movimento da vida, morte, vida. Quando eu quero tornar-me uma pessoa
mais disciplinada, eu vou ter que passar por esse processo de vida, morte, vida. Vai ser desconfortável? Vai ser desconfortável por um lado, mas eu não tenho que aceitar o desconforto na totalidade. Eu posso reprogramar isso para que seja mais fácil e não tão difícil a questão da vida, morte, vida. E é sobre isso. Para mim, como eu já enfrentei tantas vezes, não se nota, mas o meu cabelinho branquinho que está escondido mostra as marcas disso. Então, eu não tenho problemas em enfrentar. Eu sento do lado, eu converso com ela e às vezes é interessante a gente ter conversas com a morte. Porque ela nos ensina muito. Nos ensina muito e às vezes nos instiga muito também. Às vezes até mais do que a própria vida. Olha eu aqui a ensinar o pessoal a falar com... Gi, qualquer dia vou preso. É as vozes da nossa cabeça. Não, Agora tem tanta pessoa para falar com a morte e com a vida. é que tudo depende muito do contexto, né? Dependendo do contexto, dá problema, mas dependendo do contexto, não, né? Ainda mais porque esse algoritmo, que eu tenho certeza que é inteligente, ele tá entendendo que a gente tá fazendo a leitura de um livro. Então, as citações que a gente fala aqui, a gente não tá incitando ninguém a nada, a gente só está fazendo comentários sobre o livro Não, e aprendendo, né? e não é só isso, eu estou dizendo, não, vai lá conversar com ela, chama, bate, convida para um cacau e vai lá falar com ela. No, thanks. Apesar que, assim, eu não sei porquê, mas eu me lembrei do livro do Paulo Coelho, né? Qual Nossa, deles? gratidão. Obrigado, Sula. Aí eu não sei se a Sula é Da tia brasileira. Sula. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é brasileira. Obrigada, tia Su. Beijo. Good morning. Obrigada. Quiser subir, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Não, a gente já começa, né? Hi, how are you? Thank you. Só isso que sai do meu inglês, né? Mas eu vou aprender ainda. Mas ela é Mas brasileira. é legal. Pois é, Flavinha. Mas é bom quando você tem, assim, brasileiras que moram no exterior, porque às vezes a gente pode trocar também, né? Porque às vezes a visão ou alguma palavra, alguma coisa, eles conseguem dar uma força pra gente. É bem interessante. E aí, voltando aqui, né? Nessa questão. Hoje a gente só vai trabalhar essa primeira parte. Mas essa história, ela foi curta, mas ela tem um significado, assim, tão profundo, né? Eu acredito que ela vai estudar ali mais pra frente, principalmente quando chegar nas lágrimas, né? Do homem. Mas não tem jeito, gente. Eu continuo vendo, igual a Ruth falou, a imagem, né? A gente cria na cabeça assim, a imagem do cara que tirou a mulher esqueleto da água. Ele saiu correndo, parece até aquelas pegadinhas. Ele saiu correndo com a vara e a mulher correndo atrás. Só que ela tava enroscada, né? Na vara, aí ele chegou na casa dele, tava lá no igluzinho, quentinho, de repente acende a luz e... tá de cara, assim. Ai, meu Deus, na minha cabeça, apesar de ser uma coisa séria, foi meio que hilário imaginar a cena do susto que esse homem tomou. Mas Mas ali, é exatamente aí, Gi, que a gente olha e pensa o quanto a gente se comporta neste estado de adrenalina quando está no medo, quando vibra no medo, quando sente o medo, quando a pessoa nem para analisar para ver o que é que está a acontecer. A pessoa entrou no medo, entrou no choque, já sai correndo, quase caminhando por cima da água e nem repara no que é que está a acontecer ao redor. Nem repara no que está a acontecer ao redor. Só vai.
E é esse estado de adrenalina que muitas vezes a gente se pega até no nosso dia a dia. E aquilo que eu achei mais pertinente e para mais eu este ano não sei porque está vindo assim muita informação do sexo, de sexologia no relacionamento, da parte do relacionamento. Ah, é a parte que ela diz, quando eu pensei assim, ela vai agarrar no coração, vai matar, ela vai comer, né? Foi o que eu pensei, ela vai comer. Não, ela usou o batimento do coração dele para se restabelecer a ela. E isso é uma das coisas que, olhando, eu não sei que eu ainda não cheguei no fim do capítulo, mas olhando, olha a capacidade que um homem tem no seu coração. Apesar de ela tirar o seu coração para se refazer a ela, isto é uma visão, é uma alegoria. O que um homem pode fazer por uma mulher? Ele pode edificá-la, ele pode construí-la, ele pode dar-lhe cabelo. O cabelo está ligado à nossa intuição, alimentar a intuição, dar-lhe pele, que é proteção, trazer a estrutura nos ossos, trazer a carne que sustenta os ossos. Gente, eu estou-me a arrepiar toda a estar a falar isto. É muito louco a capacidade que um homem tem. É por isso que eu admiro, gente, eu vou falar aqui uma coisa, eu admiro muito. Eu falo do Cristiano Ronaldo, mas a Georgina só se tornou a mulher que ela é hoje porque tem um Cristiano Ronaldo do lado. Eu admiro muito ele porque ela se construiu, ela se edificou, é ele que muitas vezes estende a mão, que ele dá apoio. Se vocês forem ver o documentário dela, a primeira parte, há uma parte que o Cristiano conta, não é ela que conta, é o Cristiano que conta. Quando ela começou a ter muito sucesso, como é que se chama aqueles. Eu vou dizer social media, mas não é social media, ele tem um outro nome. O senhor que lhe dá lá apoio a ela, quem ela deve escolher como vestidos, é ele que cuida dessa imagem dela. E ela olhou para o Cristiano e disse: Cristiano, quem eu devo escolher? Porque eu recebi a ligação de fulano, 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 fulano. E ele olhou para ela e disse: eu não te posso ajudar aí. Tens que ser tu a decidir quem tu queres. Gente, é muito lindo, porque ele não tomou responsabilidade da escolha, mas ajudou ela a ter discernimento para escolher. Onde ele diz: és tu que vais escolher, mas esta pessoa é mais recomendada e mais segura para o teu trabalho. Porque ele já está no mundo da visão, né? Ele é visto, ele sabe quem são os melhores e quem não são os melhores. Ele não se tornou a pessoa que ele se tornou porque lá está, agora não lembro o nome do Jorge, que é lá o coisa dele também. Não foi por acaso. Eles se tornaram. Ele é um dos melhores clientes, né? Do senhor que investe nele. Não foi por acaso. Ele soube escolher. E esse também lhe abriu os olhos para muita coisa. Não quer dizer que ele também não tenha caído. Porque a gente também cai de vez em quando. Mas foi aquele movimento ali do Cristiano. Eu vejo este movimento aqui. Toma o meu coração. Ele não disse toma o meu coração, mas ele relaxou perante ela, é porque ele se sentiu seguro. Ele relaxa perante ela, ela pega no coração e começa a sua reconstrução de si mesma. É a mesma história. É a mesma E o história. curioso é que essa reconstrução é minha alegria. É porque ela dança, ela canta, ela começou, sabe? Eu ando uma Eu já mulher tô 9% segura. curiosa, né? Eu conheço a história, assim, entre aspas, né? A análise da Clarissa eu ainda realmente não fui observar. Mas aí a gente vai começando a olhar uma simples história, mas olha quanto contexto tem essa história, né? Do cantar dela, de quando ele aceitou ela, a transformação que ela teve. Esse. É que assim, aí a mente começa a trabalhar, né? Fica pensando, né? Quando
um homem, o batimento cardíaco, um homem está apaixonado por uma mulher de uma forma assim verdadeira, o quanto ele nutre essa mulher e o quanto essa mulher se transforma, mas ela também se deu a oportunidade de se transformar, porque, vamos dizer assim, por que o pai dela jogou ela no penhasco? Não queremos descobrir. Mas, ou seja, ela tinha uma mágoa ali, ela tinha um ressentimento, ela tinha uma dor. Só que essa dor, quando ele, vamos dizer assim, a abraçou, né, entre aspas, mas quando ele acolheu, respeitou e foi lá tirar os anzóis, quando, vamos dizer que o medo dele passou, ele passou a acolhê-la. Quanto de transformação no próprio coração dela? Porque acho que a primeira coisa que passou ali na mente dela foi isso. Na primeira oportunidade, ele vai lá e vai me jogar no rio de novo. Vai lá e vai me jogar no mar. Eu não tô muito afim de voltar para lá, para aquele lugar. Né? Então ela também se deu a oportunidade de deixar ouvir o coração do homem, né? Cantar com essa alegria, se apaixonar, né? Se elevar, se reconstruir. Então, assim, é de um significado assim muito profundo em termos de relacionamento, porque pelo que E, deu a entender, os dois deixaram, né? Os dois deixaram fluir. No início, o homem estava com medo, mas depois ele acolheu aquele medo dele, né? e olha outra coisa que eu estava aqui a ler agora, né? E isto é o significado de cada ação que passa e acontece dentro do, de uma história e que a gente muitas vezes não tem noção do que é que está a acontecer. Olha o que ela fala aqui. O pai atirou ela da. O pai desaprovou e o pai tirou ela do penhasco. Aqui a gente pode trazer não para tirar do penhasco, mas colocar ela fora de casa e ela andou por aí na vida. Vamos colocar desse modo, como que é aquilo que praticamente a gente faz no dia a dia hoje, né? O que é que e o que a gente vê hoje? Quando passa para a parte de que o pescador lança o anzol se enleia nas costelas da mulher esqueleto. Quando ele começa a puxar o anzol, começa a puxar a linha, o mar ficou extraordinariamente agitado, formando uma espuma que fazia balançar e estremecer o seu caiaque, porque ela, a que se encontrava nas profundezas, tentava soltar-se. Ela que se encontrava nas profundezas, as águas mostra muitas vezes e é ligado muitas vezes ao nosso emocional. Então, aonde é que ela estava dentro do seu emocional? Ela estava lá no lugar onde o pai dela a tinha lançado o penhasco, aonde o pai dela a tinha rejeitado, aonde o pai dela tinha magoado de tal maneira que ela não estava a conseguir sair daquele lugar. Ela se manteve, ela podia ter ido pelo rio, mas ela não foi pelo rio. Ela ficou exatamente no lugar onde o pai a deixou. A dor dela de ser abandonada pelo pai, de ser rejeitada, não foi abandonada, foi rejeitada pelo pai, e ainda o pai virar o seu próprio carrasco, foi muito doloroso para ela. E ela ficou com aquela mágoa. E foi preciso vir este homem e na marra, porque acaba por ser na marra, acaba por a puxar para a vida. É ele que de início se assusta com tanta mágoa que ela tem, mas é ele também que tem o poder de curar ela. Agora imagina, ou imaginem, nós estamos a falar aqui de um homem, de uma hipótese de um homem, mas a capacidade que o ser humano tem de construir ou de destruir alguém. O pai destrói ela, mas vem outro homem e reconstrói ela. É muito lindo. Tá mudo, G.
de uma profundidade muito grande isso, né? Porque é toda uma dinâmica e que faz a gente ficar ainda mais curiosa de como é que vai desenrolar, né? Essa história e como é que o que mais a Clarissa vai trazer disso, né? Porque só aqui nós já pontuamos algumas coisas, né? Que o homem tem essa capacidade de salvar a mulher, que ela precisa se dar a oportunidade de ser salva assim, entre aspas, né? Mas de eliminar aquela dor, aqueles medos, aquela coisa de não conseguir aquilo que ela busca. É muito fascinante. Além da questão da vida, morte e vida, né? Que a gente tá sempre num ciclo de renascimento. Aí você vai se completando com as outras histórias, né? Como que é uma crescente que vem dentro do próprio livro. Primeiro, ele diz que ela, com a La Loba, né? Ela começa a falar, ó, a gente precisa começar a se reconstruir. Depois ela traz a Vasalisa, né? Não, ela traz o Barba Azul, que é o predador. Aí ela vem com a Vasalisa, que é a mulher que nutre com a intuição. Depois ela introduz o Manauí, né? Que é o homem bom, é o homem que, vamos dizer assim, a mulher, a psique da mulher quer, e agora ela vem com a mulher esqueleto para dizer que às vezes aquela mulher que está ali cheia de mágoas, cheia de coisas que ela pode ter uma oportunidade de reconstrução da vida, né? De se libertar. Que realmente, gente, mágoa de pai e mãe são muito profundas, porque eles são os nossos primeiros papéis que a gente enxerga nas outras, né? Toda a mentalidade, vamos dizer assim, não vamos falar de vidas passadas, vamos falar dessa vida presente. Ela se constrói através da figura paterna e materna. Então, geralmente, a gente vai ter um olhar para todos os homens, um olhar como se vê ao pai. Para todas as mulheres, um olhar de como se vê a mãe. Só que quando você amadurece, né? Esse olhar não fica fixo naqueles papéis que de repente não foram ocupados. Ela não ficou fixa, né, no papel do pai carrasco. E ela teve a oportunidade de conhecer esse pescador. Muito, a Clarissa. E isso, a gente não tá nem na metade do livro. Nem na Ser novas metade. mulheres no futuro. Olha, aqui tá, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Eu tô esquecendo de ler a parte das notas. 500 e Depois tal eu- páginas, 600 e tal. 500 aquele. 521 páginas. Mais a página de notas. Eu precisava depois dar uma espiada. Eu esqueci de olhar Eu ganho. essas notas. Eu ganho, Gi, eu ganho. 607. Aqui são 575. É o segundo livro que eu leio, assim, este é de histórias, eu vou-te trazer assim de histórias. É o segundo livro que eu leio assim de histórias. De 600, sim, apesar dele ser de desenvolvimento humano e de desenvolvimento feminino, ele é de histórias. Então ele é o primeiro que eu leio assim. É o primeiro não, não é o primeiro. Mas ele é o segundo que eu leio, o segundo ou o terceiro. Assim de esta grossura. Que os meus livros de história de Aragorn e da o Brazinger e da saga Aragorn eram tudo livros assim de 700 e tal páginas. E o pessoal dizia assim, eu ia almoçar, gente. Imagina que tu começas um hábito inconsciente sem saber o que é que tu estás a fazer, né? Aí eu ia almoçar, nos dias assim mais apertados, eu almoçava fora de casa, o trabalho era fora de casa, eu tinha 2 horas de almoço. Entre 1h30 e 2 horas de almoço. Aí eu fazia o quê? Às vezes eu ia para o café, colocava o café de frente, livro aberto,
Ia bebendo café e lendo o livro. Era assim que eu lia naquela altura. Agora eu faço o quê? Agora eu tiro horas no meu dia para ler, né? A gente começa a fazer coisas inconscientes sem saber o que é que está a fazer e elas vão acabando se refletindo em outros lugares. E esse livro do Eragon, o primeiro, ele até é bastante fininho, da saga. E foi o primeiro livro que eu li sobre cristais. A potência dos cristais. Eu também tenho um certo fascínio por esses livros, mas não de história, gente. Eu não sou muito chegada em livro de história, bibliografia não é muito a minha praia, não. Mas esse livro é muito legal. Mas eu gosto de leitura densa. Vocês sabem que eu tava ontem. Ô, Ruth, o que nós vamos fazer hoje para finalizar? Eu vou fazer um comentário e. Eu vou abrir a mesa, que eu já tenho. Uma coisa que, assim, muito, muito interessante. Eu tava lendo uma pesquisa que eles fizeram. Na realidade, assim, eles fizeram uma pesquisa com outras pesquisas e juntaram tudo numa pesquisa só. Para falar sobre a questão da leitura em si. O quanto ela faz bem, né? Pra gente. Mas ler, né? Não é ouvir, não é assistir vídeo. É ler, né? Você conseguir. Porque aí ele estava falando sobre essa pesquisa sobre vários estados mentais e o que busca cada parte do cérebro quando você está lendo. Então você está criando imagens, você está fazendo conexões, né? Eu acho que assim, a gente aqui tem a imaginação muito fértil, a gente criou as imagens só de ouvir. Mas é muito importante, né? Uma recomendação que eu vou fazer aí para as meninas, que estejam acompanhando, se for possível, com o seu livro, né? Lendo também, porque faz muita diferença a nível mental. É extremamente libertador ler. Eu pensei no negócio aqui, mas eu não vou poder falar aqui na live, depois eu falo em off com a Parrotinha. Né? Mas Quem olha, ainda aí não tem o livro Mulheres que Correm com Lobos? A Marinesa eu sei que tem. Flavinha e a Lulu? A Flavinha você não tem, Lulu você também não tem, né? Estou aqui pensando de fazer elas, se elas realmente quiserem, fazer aquele compromisso que você faz e eu também, quando eu leio um PDF. Mas aí vamos conversar depois, nos offs da vida, né? Logicamente que eu recomendo a aquisição do livro, mesmo que seja uma edição mais simples, né? Porque vale a pena. Vale a pena. E se a gente tem, assim, irmãs, sobrinhas, mulheres, filhas na nossa vida, também é importante, no momento certo, trazer esse livro para essa menina. Uhum. Então, assim, Aqui está o lembrete. Momento de gratidão. já ganhou. Quando você tiver terminado, me avise que não precisa mais do lembrete. Caso contrário, lembrarei Ele você já uma ganhou. hora. Ai, ai. Mas é normal, Aqui gente. está o lembrete. Olha lá. Momento de gratidão. a gente Se você agradece tiver pela terminado, consciência que nós me temos. avise que não precisa mais do Vamos nos lembrete. afastar de homens como Caso este. contrário, lembrarei você em uma hora. Obrigada, Flavinha. Eu já estava de caminho. Ainda bem. Perfeito, Flavinha. Por isso que é bom ter moderadora, né? Que aí já vai lá e... Nossa, Por isso que eu falo pra você. Mas por outro lado também, isso é um bom sinal. Ainda que seja um negócio meio ruim, é um bom sinal. A gente está chegando aonde não chegava antes. Por isso que eu falo que isso é um bom sinal. Ah, tá. Depois eu vou ver quando finalizar a live o que
Ou seja, né, nosso amigo pretinho, lindinho da Vogi tá entregando mais. Então isso é um bom sinal. Isso aparece essas... Aí por isso que é importante ter os moderadores que chegam lá e De embora não que já é deixem uma as da tarde conversas, aqui, né? já ligaram não sei quantas vezes. Eu gosto muito de ti, tu também tens que ir lá na aula ver o que é, dar um beijinho na professora e finalizar aquele morrer neste Então, não. processo, porque vais trazer a morte para esse processo, porque vais finalizar um lugar. Então, lá está, vida, morte, vida. Então bora lá, gente. Posso... Já foi feito os movimentos? Posso encerrar? Já. Não, ainda não ativei. Só abri a Porque eu mesa. já tô atrasada também. Se você está querendo conversar, né? Bora lá. Eu vou só ler dois. Exatamente. Não, três. Ok. São só três. Três pontos. Divina presença, consciência de luz é comandar, desprogramar e deletar o medo atávico de ser consumida ou destruída pelo amor. Eu limpo toda a paralisia que me faz fugir quando a verdade da alma aparece. É comandado a dissolução do padrão de anestesia emocional. Eu limpo a necessidade de que tudo seja perfeito para que eu me sinta segura. Eu desprogramo a pressa e a impaciência em curar-me ou curar o outro. Eu limpo o julgamento sobre as minhas cicatrizes e esqueletos. Eu comando a limpeza de todos os emaranhados ancestrais que me mantêm presa a dores antigas. Eu me desenredo com amor e suavidade. Eu desprogramo a couraça que envolve o meu coração, que limpa a crença de que devo ser dura para sobreviver. Eu comando a abertura do meu chakra cardíaco para o ritmo da vida. Eu comando o fim do medo de entregar os meus sentimentos. Eu desprogramo a resistência ao fim de ciclos. Eu desprogramo a resistência ao fim de ciclos. Eu limpo o apego a relacionamentos, situações ou comportamentos que já estão mortos. Ok. Ativando a espada do Arcanjo Miguel, fazendo essa limpeza, essa desprogramação e cortando com os laços emaranhados. Graças, está feito, está feito, está feito, está feito. Nossa. Uma ferramenta? Não, ok. Divina presença, consciência de luz. Eu sou uma mestre da ressurreição. Eu sei que após cada morte simbólica eu renasço com mais carne, mais vício e mais alma. Eu decreto que não tenho medo da mulher esqueleto que eu convido para a minha mesa, pois ela traz a verdade que liberta e o amor que não morre. Eu aceito o ritmo do meu coração. Eu permito chorar as lágrimas necessárias para que a minha alma recupere a sua carne e sua alegria. Eu comando a aceitação plena do ciclo vida, morte, vida. Eu permito que o que deve ir vá e o que deve ir venha. Eu comando a abertura do meu chakra cardíaco para o ritmo da vida. Eu comando o fim do medo e entregar os meus sentimentos. O meu coração é um tambor de vida. Eu atraio parcerias onde a minha vulnerabilidade é respeitada e onde podemos nutrir um ao outro. Eu comando que eu tenha a paciência necessária para curar o que foi quebrado. Eu sei transformar a dor em sabedoria através do toque da consciência. É comandado que eu já sei como encarar as faces mais profundas e assustadoras do amor com coragem e presença. Eu estou segura na minha vulnerabilidade. É comandado integrar todos estes downloads em todos os quarks, ganhos, níveis de consciência, átomos, moléculas e alinhar os chakras nesta nova informação. Feito, está feito, está feito, está feito. Mostra-me. Mandado a ativar o gráfico pirâmide de integração, quadrado, versica piscis e justiça divina, integrando todos os comandos em todos os níveis de consciência, moléculas, cortes, alinhando os chakras. Grato, está feito, está feito, está feito, está feito.
Mais alguma ferramenta? Não? Ok. Vou encerrar. Eu sou a conexão com a presença divina da entrega. Todo o trabalho realizado na mesa para quem está aqui na live ativa Mulheres que Correm com os Lobos. Live ativa live. Leitura ativa Mulheres que Correm com os Lobos. E todos que o plano cósmico quis aqui incluir. Eu só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e de quem está aqui na live vai assistir gravado a live leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Em teta multidimensional, organizamos, qualificando todos os chakras, moléculas, células, está ativando o Kundalini sagrado desde o chakra central do coração da Gaia, reestruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e acurando a pineal nos 13 filamentos da DNA sagrado, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados e limpando as cargas cromossómicas de luz. Alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em teta e multidimensionais. Ativando como metatônica da célula, átomo, molécula do corpo físico. Ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Código Alma e Espíritos ativando, desconectando para todo o meu arquivo e o arquivo de cada uma das mulheres que está aqui a assistir ou vai assistir gravado ao livro, à leitura ativa do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Da mesa da Afrodite. Gratidão, Afrodite. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Respira, Ruth. Flavinha, aquela nunca passa por atendimento com a Ruth. Ela é assim. Quando É eu o tô dando normal. comando, Ela fala com uma. A Ruth é uma pessoa que ela não pode, quando tá dando comando, gravar e botar numa velocidade acelerada, porque aí ninguém entende mesmo. sai, que ela já sai acelerada. Obrigado, vovô. Deus abençoe. Eu vou estar escolhendo, gente, um dia da semana para estar visitando o pessoal da família Gotinha. Ai, não vai dar para ser todo dia, mas eu vou escolher um dia da semana. Tô aqui encerrando porque eu tenho que ir pro último dia do curso. Então, gratidão, Ruth. Gratidão, meninas. Gratidão, TikTok. Gratidão, vovô, a todos que, de alguma forma, nos auxiliaram a chegar a mais mulheres. E amanhã estamos aqui no nosso horário normal, a partir das 9 da manhã. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. E a gente fecha em 5, 4, 3, 2, 1. Confetes!